aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução à camada limite. E primeiramente eu queria te mostrar a diferença entre escoamento interno e externo. No escoamento interno, a gente tem o fluido escoando dentro de um tubo, por exemplo. Mas o que a gente vai focar aqui é no escoamento externo, certo? E aí, será que o fluido fica por fora do tubo? Como é que é isso? Bom, vou te explicar. Nesse escoamento externo, a gente tem um fluido escoando e de repente ele encontra um obstáculo, um aerofólio. Eita, Giovana, palavra difícil, aerofólio, o que é isso? Calma, imagina como um obstáculo, certo? E aí o aerofólio ele pode ser uma asa de avião, um leme de um barco, carros de corridas, enfim. É um obstáculo ao escoamento desse fluido aqui. O que vai acontecer no escoamento externo é que esse fluido vai escoar por fora desse aerofólio, desse jeitinho aqui, beleza? Como mostra aqui as linhas de corrente em verde, certo? E o que a gente vai estudar nesse vídeo é uma camada especial dentro do escoamento externo, que é a camada limite, beleza? Para entender a camada limite, que está ilustrada aqui, a gente precisa entender melhor o conceito, né, da condição de não deslizamento. Então, vamos lá aprender a condição de não deslizamento. Ela diz o seguinte, que a velocidade do fluido na superfície vai ser igual à velocidade da própria superfície. Como assim? Vamos ilustrar. Olha só, aqui tem uma superfície que está parada, certo? Superfície aqui representada como uma placa preta. E aqui tem 3 camadas de fluido que eu desenhei. Bom, essa camada laranja está diretamente em contato com a superfície. Logo, pela condição de não deslizamento, a velocidade dessa camada aqui vai ser a própria velocidade da superfície, que é 0. Mas repara que o fluido estava em movimento antes. Então, o que vai acontecer aqui? Essa desaceleração, né, que começa aqui na superfície, ela vai se perdendo quanto mais se afasta da superfície. Então, ela volta a acelerar, ela volta a ter a velocidade que ela tinha antes, beleza? Bom, tudo isso para te mostrar que existe um gradiente de velocidades. Ou seja, a velocidade está aqui 0, depois ela aumenta e depois ela aumenta mais, beleza? Ela está 0 aqui no caso da superfície estar parada. Mas beleza, como é que isso funciona na prática? Vou te mostrar. Vamos ver um gráfico? Mostrando aqui um gráfico, o que acontece é o seguinte. O fluido, na prática, ele está escoando livremente, certo? Com essa velocidade U aqui. E aí, de repente, ao encontrar uma superfície, aqui essa superfície, vai surgir, olha só, um perfil de velocidade. A gente tem aqui um gradiente de velocidade, ela vai mudando justamente porque aqui ela vai desacelerar conforme está mais perto da superfície, certo? E lá em cima a gente vai ter a velocidade de corrente livre, esse U com infinito em cima, beleza? Bom, é isso que está acontecendo na prática. E o que é então a tal da camada limite? A camada limite, ela é a região que é afetada pela presença da superfície. Ou seja, nela o gradiente de velocidade importa. Nela as forças viscosas também são importantes. Por que as forças viscosas são importantes? Porque viscosidade tem a ver com o atrito entre as camadas. E atrito entre as camadas, né? A gente tem aí a desaceleração e a gente tem então um perfil de velocidade. Com isso a gente lembra da lei de Newton da viscosidade, que é essa daqui, ó. Tensão cisalhante é menos μ du dy. E repara o seguinte, μ é a viscosidade. Então olha só, a tensão, a viscosidade aí relacionada com atrito entre as camadas. E através dela dá para ver esse du dy, que é o perfil de velocidade. Beleza, interessante, então essas coisas estão associadas, né? Viscosidade, atrito, perfil de velocidade e a camada limite é essa região que é afetada pela presença da superfície. Vamos fazer uma análise aqui então? Bora lá! O que é interessante aqui? Conforme o fluido escoa, a camada limite aumenta. Como assim? Olha só, trazendo imagens para ilustrar.
Bom, aqui estava o fluido livremente, aí ele encontra esse obstáculo, aí ele tem uma camada limite aqui, certo? Que vai ser delimitada aqui por esse tamanho, e de repente ela aumenta aqui. Cara, o que aconteceu? As camadas, né, mais camadas do fluido estão sendo desaceleradas por conta, né, da superfície aí do obstáculo. Então, isso daí vai me levar para analisar o que é laminar e o que é turbulento. Por isso que eu coloquei aqui esse L e esse T. Bom, laminar ou turbulento, isso tem a ver com Reynolds. Então, se o Reynolds for menor que o Reynolds crítico, vai ser laminar. Se o Reynolds for maior que o Reynolds crítico, então vai ser turbulento. Mas como é que eu vou saber, né, se vai ser laminar ou turbulento? Do que isso depende? Reynolds vai depender da velocidade, da viscosidade, vai depender da geometria. Então, olha só, o Reynolds crítico, por exemplo, em placas planas, vai ser, né, como é esse caso aqui, ele vai ser calculado como ρVx sobre μ, beleza? Bom, isso daí é novo, né? Então, vou dar mais atenção a isso. É o seguinte, a gente tinha visto em dutos, né, no escoamento interno, que o Reynolds era ρVd sobre μ. Só que esse D era o diâmetro do tubo e a gente não tem aqui um tubo mais. E o Reynolds crítico era 2.300 para escoamento interno. O que eu quero te mostrar aqui agora é que a gente continua com Reynolds, continua com essa diferença entre escoamento laminar e turbulento. Só que agora a gente vai olhar para a geometria do nosso obstáculo, no caso sendo uma placa plana lisa, o Reynolds vai ser ρVx sobre μ, onde esse x é a posição onde ocorre essa transição, certo? E aí, então, ele vai ser definido também por outro valor, o seu valor crítico. Ele vai ser 5 vezes 10 à quinta nesse caso, certo? No caso de uma esfera lisa, ele vai ser ρVd sobre μ. Mas não se engane, não é exatamente igual ao tubo. Por quê? Porque o Reynolds crítico é 4 vezes 10 à quinta nesse caso, certo? Não é mais 2.300. 2.300 serve só para tubo, beleza? Ok, então vamos lá ver um resumão de camada limite. No nosso resumão, a gente tem o seguinte: a camada limite é a região afetada pela presença da superfície. Então, ela é essa região aqui. E ela pode, né, ser tanto laminar quanto turbulenta. E isso depende do Reynolds crítico. Sendo que no caso da placa plana, esse X é a posição da transição de laminar para turbulento. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!